vezes aqui com vocês, pelo menos uns 2 domingos, 3, 4, vocês sabem, né? Eu vim dar apoio, suporte, e eu vou falar uma coisa para vocês. Onde tem gente reunida para buscar Jesus, para falar de Jesus, para cantar para Jesus, eu estou no meio. Sempre foi assim, desde o dia que eu aceitei Jesus. Eu sempre procurei fazer com que minha vida tivesse um valor dentro do reino de Deus. Tivesse um valor dentro do reino de Deus. Desde o primeiro dia em que eu me converti, isso foi no Natal de 88, naquele primeiro dia que eu aceitei a Cristo, eu não entendia nada ainda do Evangelho, eu comecei a pregar a palavra de Cristo. Já saí da igreja testemunhando daquilo que Deus estava fazendo na minha vida naquele domingo, no Natal, no ano de 88. Já faz aí muitos anos, né? E aquela experiência que eu tive com Jesus, a partir daquela decisão que eu tomei, né? Eu era um jovem de 19 anos, com muitas perspectivas aí no meu coração, muitos sonhos. E naquele domingo que eu tive, um domingo como esse, assim, eu ouvi uma voz assim no meu coração, né? A questão e a pergunta que veio no meu coração era essa: a sua vida está valendo a pena? A sua vida está indo para uma direção que você gostaria que ela fosse? Ou melhor, a sua vida tem um propósito? Ou você está simplesmente vivendo por viver? Cada dia é um dia depois do outro. E naquele dia que eu tomei essa decisão, a história da minha vida, e não só da minha, como da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha esposa, hoje, né, dos meus filhos, ela mudou. Porque eu entendi que Deus tinha um propósito e um plano na minha vida, como eu acredito que Ele tem um propósito e um plano na sua vida também, amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, primeiramente, né? Dissesse para ela assim, boa noite, né? Seja bem-vinda aqui, né? E dissesse assim para ela: a sua vida tem um propósito, tem um plano na sua vida, tem um plano e tem um propósito na sua vida. Você acha que Deus tem isso? Eu tenho certeza que tem. Abra sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 10. Aliás, depois nós lemos isso. Abre Hebreus, vou começar por Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 23. Eu ia começar pela história lá no Velho Testamento, mas vou começar no Novo Testamento, depois eu conto a história do Velho Testamento. Hebreus, capítulo 12, versículos 23 em diante. Lá em Êxodo 2, né? Depois a gente volta aqui. Mas abre lá em Hebreus, capítulo 12. Vamos achar. Diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou, diga essa palavra, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Diga isso, eu queria que a gente interagisse aqui um pouquinho. Diga assim: recusou e preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou, diga essa palavra, considerou sua desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou
perseverou. Diga essa palavra mais uma vez: perseverou. Porque via aquele que é invisível. Amém? Na terra. Feche seus olhos para esse Deus, Pai. Tua palavra foi lida e ela tem poder. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Por isso, meu Deus, aplica essa palavra no coração de cada pessoa que entrou nesta igreja nessa noite, Jesus. Transforma e faz aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Nós falamos aos ouvidos, mas o Senhor fala ao coração, Pai. Que ela transforme, que ela quebre cadeias, que ela rompa grilhões na mente, tudo aquilo que foi levantado, contrário à tua palavra na nossa mente, seja destruído nesta hora, para edificar a palavra de Deus, em nome de Jesus, e ela caia em boa terra, onde produzirá 30, 60 e a 100 por Senhor, que é o fruto da excelência. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Queridos, amém. Que essa palavra mesmo, eu acho, deixa eu tirar o microfone, é a mesma coisa, né? Eu falar sem microfone, com o microfone, estou sentindo um pouquinho de calor. E essa palavra, ela veio ao meu coração essa semana para falar com vocês e compartilhar um pouquinho com vocês sobre o propósito de Deus na nossa vida. Tudo que Deus faz é com um propósito. Tudo que Deus realiza, tudo que Deus concretiza no meio físico, no meio espiritual, todas as coisas de Deus têm um propósito. Nada no reino de Deus fica por si só. Tudo Deus faz com um propósito. E eu quero dizer para vocês hoje, o tema dessa mensagem é: faça que sua vida tenha propósito. O texto aqui diz: ouviu Deus o seu gemido, o gemido do povo de Israel, que estava em 430 anos de escravidão no Egito. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Qual era a condição do povo de Israel? 430 anos de escravidão, não somente escravidão qualquer, mas escravidão no Egito. Imagine um povo de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus para viver, para anunciar os seus planos, os seus projetos, vivenciar 430 anos de escravidão, de domínio. Imagine você que você passar 20 anos, 10 anos, 15 anos sob o domínio é uma coisa. Vocês viram agora na televisão, né, que mataram lá o líder lá da Líbia? Né? Quantos anos aquele homem esteve no poder, dominando, governando? 40 anos. Né? 42, acho que foi 69, no Brasil. No ano em que eu nasci, foram 42 anos. Quando eu nasci, imagina se o senhor morasse na Líbia, não sabia o que era ser uma pessoa totalmente livre, porque o homem dominou e governou o país do jeito deles, lá na história deles. Mas imagina se fosse, né, como fosse no Egito. 42 anos, nasci debaixo daquela, mas hoje estaria livre, né? Hoje estaria livre daquela opressão, para decidir o futuro, escolher, decidir o futuro da nação. Mas o povo de Israel, diferentemente disso, eles estavam vivendo isso há 430 anos. Imagina o que é o seu filho, o filho do seu filho, o neto de uma geração após outra, nascendo, morrendo, crescendo, vivendo debaixo de escravidão. E quando eles foram reclamar alguma coisa, o peso aumentou. E aí, Deus ouviu. Deus atentou para aquela situação. E aí Deus preserva uma pessoa. E quando a gente pensa que não tem mais um lugar para ir, não tem mais uma solução, não tem mais o que fazer, Deus vem e faz o seu grande lance. Deus vem e dá aquela virada, dá aquela movimentada na nossa vida. Ele faz algo diferente. Quando pensa que não tem mais saída nenhuma, Deus está prestes
a intervir e fazer o seu melhor. Deus ele estava preparando uma pessoa com um propósito. Mas esse propósito não passava apenas por Deus, passava também pela pessoa. E quando a gente pensa então que não há mais um dia, Deus está prestes a fazer o seu grande lance, que julgando o seu pior, nada é mais do que muitas vezes a preparação para o melhor. E infelizmente muitas pessoas param, perdem, desanimam, cansam na hora em que Deus está para fazer o seu grande lance, o seu grande movimento, a sua grande ação. Por isso, a gente estava falando aqui agora há pouco do Raiz, né? Tem uma música do Raiz que eu gosto muito, que ela fala assim: se a saída não deu certo, se a esperança foi mais uma árvore. Aí ele fala: segura mais, pois ele se preocupa. Segura um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, porque Deus está para fazer o seu grande lance, para fazer o seu grande movimento na sua vida. Eu costumo dizer para as pessoas: cava um pouquinho mais, porque eu li uma história, quando era jovem, de um rapaz que achou uma terra e ele comprou aquela terra porque ele dizia que tinha muito ouro naquele lugar. Durante 20 anos ele escavou naquele lugar e trabalhou naquele lugar, achou coisinhas pequenininhas. E acabou, foi perdendo dinheiro, a família dele foi desacreditando. E aí foi embora um tio, um parente, um irmão, a mãe, todo mundo foi embora e ficou sozinho naquele lugar. Até que ele falou: não vou mais trabalhar aqui. Desanimei, cansei, não achei nada, não fiquei rico, cansei. E vendeu para uma pessoa. Aí o cara entrou, comprou. Quando o cara meteu a máquina no lugar onde ele tinha mais escavado, a 1 metro, encontrou uma jazida. E aí foi a grande depressão daquele rapaz. Ele disse: já o senhor é o dono daquela terra. E aquele outro sai estampado no jornal: fulano acha ouro, e acabou lendo o jornal a 1 metro de distância. E essa é a vida de muitas pessoas. E eu falo: olha, para um pouquinho, aguenta mais uns dias, cava mais um metro, avança mais um pouquinho, não perca o propósito, a direção, o plano, a vontade, a fome, a determinação. Por quê? Deus está para fazer o seu grande lance aqui na sua vida. Eu acredito nisso mesmo. Os melhores dias ainda não vivi. Eu acredito que tem dias melhores ainda para a vida de cada um de vocês. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 19: mas tudo passa pelas nossas escolhas, se nós decidimos fazer com que a nossa vida tenha um propósito. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Deus falando, né? Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus está dizendo: olha, tem duas situações, vida e morte, nessa maldição, e ele dá um conselho: escolhe. Por quê? Deus poderia escolher por nós, mas Ele nos deu esse poder de escolha. A sua vida, como você está vivendo hoje, o que você faz da sua vida hoje, normalmente será fruto da escolha que você fez para a sua vida. Hoje você escolheu estar aqui hoje, né? Você está aqui, alguém veio aqui porque alguém trouxe o seu braço para você estar aqui hoje. Se tivesse alguma adolescente, uma criança, né? Talvez o pai arrastou o filho, né? Mas você veio aqui hoje porque você sentiu um desejo, porque você tem um compromisso, porque você escolheu estar aqui. Eu quero dizer uma coisa para você: você está no melhor lugar do mundo para se estar nessa hora. Você crê nisso? Amém? Amém. O modo como você vive como indivíduo é a sua decisão. O Nélio citou um exemplo uma vez, que eu não esqueço de um rapaz que arremessava, não sei se ele já contou aqui, lá nos Estados Unidos, um rapaz que jogava mesmo, ele jogava a bola para o alto e tentava bater com o taco. Ele nunca acertava a bola. E aí ele pensou assim: eu sou um péssimo rebatedor. Mas ele completou. Se ficasse aí, ele se sentiria totalmente derrotado, fracassado, sem propósito. Mas aí ele emendou: posso ser um péssimo rebatedor, mas eu sou um ótimo lançador. Porque nem eu consigo rebater a bola que eu lanço. Então ele
é a escolha que eu faço dia a dia. Pensar de uma forma, não estou falando de pensamento positivo, mas pensar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem na minha vida todos os dias. Devido à decisão que Moisés tomou, nós vamos falar sobre essa decisão. A decisão que ele tomou de aceitar o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, por causa dessa decisão, ele tirou o povo do Egito da escravidão, ele recebeu os 10 mandamentos, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, recebeu uma revelação de Deus, falou com Deus face a face, seu rosto resplandeceu, sua vida foi totalmente transformada a partir de uma decisão pessoal que ele tomou. Para que a vida dele tivesse propósito, ele precisou enfrentar 4 coisas. Pode passar, por favor. Primeiro, diga, identidade. Ou seja, ele precisou entender para o quê? Ou para que Deus o criou. Segundo lugar, responsabilidade. Ele teve que se responsabilizar com a tarefa que Deus lhe havia encomendado. Primeiro, quem eu sou. Segundo, quem eu sou inteiro. Segundo, aquilo que Deus me deu para fazer. A terceira coisa é prioridade. Diga isso. Ou seja, ele teve que descobrir e assimilar o que era a prioridade na sua vida, quais eram os valores dele, o que era mais importante para ele, para que a sua vida tivesse propósito. Em quarto lugar, ele tinha que entender o quê? A dificuldade, o quanto custaria fazer com que a sua vida tivesse propósito. Quanto a sua vida tivesse, quanto custaria fazer a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: fazer a vontade de Deus custa sim ou não? Não fazer custa muito mais. É muito mais caro não fazer do que fazer. E Moisés, ele entendeu tudo isso, se colocou na posição. Em primeiro lugar, então, para que eu faça com que minha vida tenha propósito, eu preciso descobrir para que Deus te criou, qual a razão de você existir. Quantos aqui já fizeram essa pergunta, né? Por que estou aqui? Por que eu existo? Por que nessa família? Né? Por que nessa igreja? Por que no Brasil? Por que nesse emprego? Por que nessa casa? Por que com essa pessoa, com meu marido, com a minha esposa? Por que esses filhos? Né? Hebreus 11:24 diz: pela fé Moisés, já adulto, renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Só contando a história rapidinho aqui. Né? Moisés, ele nasceu hebreu. E na época, o Faraó, porque se multiplicou muito o povo de Israel dentro do Egito, cresceu demais, e falou: olha, esse povo está crescendo muito, e já eles vão tomar o poder. Vamos matar os rapazes, os homens, os meninos, as crianças, né, que estão nascendo, para que esse povo não se transforme em um povo poderoso, que toma contra a gente. E aí, no meio dessa história, nasce Moisés. A mãe dele, vindo que ele era um menino formoso, bonito e tudo, colocou ele ali num cestinho, no Moisés, né? Botou no Moisés, né? Rio abaixo ali. E Moisés foi parar lá onde? A filha de Faraó desceu para tomar banho no rio, e o cestinho pegou, achou um menino bonito. Uma que estava do lado: olha, tem uma mulher ali que pode amamentar ele. E ela falou: leva para ela, ela vai amamentar, quando ele estiver maiorzinho, traz ele de volta para mim. E aí a mulher foi entregou justamente para a mãe de Moisés. A mãe dele amamentou, criou, cuidou, ele cresceu e recebeu dinheiro para isso. Mas logo foi devolvido para o palácio. Criado no palácio, como neto de Faraó, como futuro sucessor do governo do Egito, com todas as regalias, com todo o ensinamento, com os melhores, vamos trazer para hoje as melhores escolas, os melhores carros, as melhores roupas, as melhores comidas. No Egito, todo mundo sabe, os melhores perfumes, as melhores essências, os melhores banhos, tudo de melhor estava nas mãos de
Moisés. Só tinha um detalhe. Certo dia, ele descobre que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E quando ele descobre quem ele era, a Bíblia diz que pela fé ele renunciou ser chamado de filho da filha de Faraó. Isso faz toda a diferença. Assim que ele entendeu, assim que Moisés compreendeu quem ele era, né? Ou talvez tivesse uma crise de identidade: sou hebreu, sou egípcio, sou rico, sou pobre, sou livre ou sou escravo, sou príncipe ou sou plebeu. Ele teve que tomar uma decisão, ele teve que assumir uma identidade, ele teve que tomar um posicionamento. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, e eu ficava me perguntando porque eu tinha muita. Eu não gostava muito da minha família. Gostava assim, de futebol, do pai, da mãe, amo, né, meus pais e tal. Mas eu não gostava muito da minha família, porque nós éramos muito pobres. Eles moravam ali no Guará, o pessoal morava no bloco, o pessoal muito metido, os filhos dos militares, eles tinham, né, dinheiro, brinquedo, carrinho, tinha tudo. E eles gostavam de brincar muito comigo. E eu também gostava muito de brincar com eles, só que eu não tinha carrinho, eu não tinha roupa, eu não tinha. Eu sou caçula lá de casa, com a família de 9 filhos, me chamavam de nono, né? Bravo com isso. Não tinha mais nem nome, eu chamava de nono. E isso. E aí quando eu falo, mãe, compra uma roupa para mim, ela, não, meu filho, seu irmão mais velho deixou para o outro, deixou para o outro, eu só pegava os retalhos. A minha calça jeans era branca, de tanto lavar. E ela passou para o outro. Eu ia para a escola, eu via aqueles meninos com aquelas mochilas lindas, né? Na época, as mochilas da Caricá, da Paulo Pedro, quem lembra disso? Quem é velho? As mochilas emborrachadas. E a minha mãe pegava uma calça jeans. Minha mãe era costureira, meu pai era motorista de caminhão. E minha mãe fazia a mochila de calça jeans. Ela fazia uma mochila, uma sacola, né? Eu pegava a calça e fazia um negócio reto, assim, tirava os cadernos ali e ia para a escola. Mas aí quando eu chegava, eu via aqueles meninos com aquelas mochilas maravilhosas, eu ficava doido. Eu falava, meu Deus, eu não tenho isso. Por que minha mãe não compra isso? Eu não sabia que minha mãe era pobre, eu não sabia, nem achava que era pobre. Mas aquilo me machucava. Eu pintava a minha mochila todo dia para falar que eu era rico, né? Eu ia para a escola. Pintava, e os meninos da escola lá te viram, manda sua mãe fazer uma dessa aí para mim e tal. Lancei móvel. E era assim que eu ia me virando, né, na escola e tal. Mas aquilo me matava. Até o dia que eu me converti, eu sempre fui assim, me sentia muito mal. Até o dia em que eu me converti, que eu aceitei a Cristo, que Jesus entrou no meu coração. A primeira vez que eu fui orar na igreja, eu falei, Deus, por que eu nasci naquela casa, naquela família? Aí Deus falou no meu coração, porque eu tenho um plano, um propósito com aquela casa, com aquela família. E eu fui o primeiro a aceitar Jesus, que Ele falou no meu coração, você vai ser luz para a sua casa, luz para a sua família, por isso que eu te coloquei lá. Se eu quisesse que você tivesse nascido em outra casa, em outro lugar, não lá assim, assado, eu teria feito assim. Mas eu te coloquei aqui para você salvar a sua família. Irmãos, eu saí daquele dia, eu tomei tanta surra de Deus, que eu voltei para casa, né? Não sabia nem isso, foi uma semana que eu converti. E comecei a pregar o evangelho lá dentro de casa, para minha mãe, para os irmãos. Hoje, graças a Deus, né, a maioria deles já aceitou a Cristo, estão servindo. Tive a oportunidade há pouco tempo de batizar, né, o meu irmão do meio, né, que mais velho, todos são mais velhos do que eu, vivendo dando cascudo, vai lavar banheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falei, agora é diferente. Aqui na igreja, você senta aqui, você senta ali, você não obedece, e eles. Falei, você vai para essa salinha, vai. Dá as aulas, não, você vai para a salinha lá, estudar, lições de batismo, e vai batizar. Então, ela fez a salinha e eu batizei ele com a glória de Jesus.
E a obra de salvação começou dentro da minha casa a partir daí. E aí eu entendi Deus, um propósito, um plano na minha vida. Porque você decide qualquer coisa na sua vida. Aonde você vai trabalhar, você vai estudar, a igreja que você vai frequentar, em quem você vai votar, mas a família você não tem como escolher. Você nasceu. E Moisés nasceu hebreu. E no dia que Moisés entendeu que ele era hebreu, ele tinha que tomar uma posição, tinha que tomar uma decisão. Né? Aí veio aquela, eu imagino na mente dele, opa, se eu decidir ser hebreu, o que eu sou? Sou escravo. Se eu decidir que eu sou egípcio, eu sou o quê? Príncipe. Se eu decidir que eu sou hebreu, eu vou ser pobre. Se eu disser que eu sou egípcio, eu sou rico. Eu tenho fama, dinheiro, poder, autoridade, tudo do melhor. Mas se eu falar que eu sou hebreu, eu vou ser escravo, vou ser ridicularizado, vou ser oprimido. Agora eu tenho que fazer uma decisão. E eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que o diabo quer fazer é tirar a sua identidade. Você já viu uma pessoa possessa, uma pessoa que tem influência de demônios? A intenção do maligno é fazer com que aquela pessoa assuma a identidade dele. Eu me lembro uma vez que eu fui orar com um rapaz que ele estava envolvido com droga, bebida e tráfico. E ele era um ladrão, não sei o que, e tal. E eu posso contar uma experiência para vocês. Aí eu fui orar para aquele rapaz e manifestou um demônio. Falava que o nome era Zé Menino. Engraçado. O engraçado é que quando o espírito saiu daquele rapaz, o comportamento dele mudou. Foi impressionante na hora, ele passou a andar diferente, a se falar diferente, a se comportar diferente. E eu trabalhei muitos anos com essa área de libertação e eu vi muitas pessoas adquirindo identidade espiritual de uma pessoa que não era. E o que acontece aqui? Moisés ele insistiu em ser aquela pessoa que ele nasceu para ser. Por isso ele tomou uma decisão. A pior coisa é quando você quer ser quem você não é. Todo dia que eu entendi que eu sou quem eu sou, a família que eu tenho, que eu amo, que eu morro por ela, as coisas melhoraram, mudaram, transformaram. As pessoas lá em casa começaram a aceitar Jesus. Todos hoje me reconhecem, me têm como pastor da família. Ninguém faz nada lá na minha família sem me pedir oração. Antigamente eu recebia cascudo, hoje eu dou cascudo. Então, a gente tem que entender que eu preciso ser, se eu quero cumprir, quero ter uma vida de propósito, eu preciso ser quem eu sou em Deus. Eu preciso assimilar e receber aquilo que Deus me chamou para ser. Viver a pior verdade é melhor do que qualquer ilusão. E Moisés viver no Egito era uma ilusão, porque ele não nasceu egípcio, ele era hebreu. É real identidade. Imagine ele reinando no palácio, vendo a sua mãe e os seus irmãos sendo maltratados. Como que ele ia se sentir? Atos 7, 24 diz: e vendo, maltratando eles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ou seja, Moisés ele começou a agir como hebreu. Lá no coração dele, apesar de estar no palácio, ele começou a se movimentar. E Moisés preferiu identificar-se com a sua gente. Eu estava vendo uma briga esses dias nesses sites de relacionamento, com uma pessoa que estava falando mal da igreja. Não devia existir igreja, um crente, um cristão. Não devia existir igreja, começou a falar mal da igreja. Eu escrevi lá, falei: olha, a igreja tem os seus defeitos, a igreja tem os seus problemas, porque ela é feita de pessoas, ela sempre vai ter problemas, sempre vai ter defeito. Foi assim desde o princípio, desde o nascimento da igreja. Você vê ali já o Pedro, já o Ananias e Safira vendendo lá o campo, entregando a verdade, falando que entregou tudo. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Efésios, já vê em Apocalipse Deus já repreendendo as igrejas por falta de fé, porque tinha Jezabel no meio da igreja. Você vê Deus já expondo os problemas da igreja desde o início. Então desde lá a igreja tem problema. E diga graças a Deus por isso, porque nós
eu disse para ele: olha, apesar dos erros, das falhas, das brigas, das discussões, dos pensamentos diversos, é a igreja que Deus ama. Esse é o povo dele. Nós somos o povo dele. Apesar das nossas diferenças, nós somos o seu povo. E eu disse: essa é a igreja que eu amo. São as pessoas que eu visito, são as pessoas que eu prego, são as pessoas que eu falo, que eu vou no sepultamento, que eu vou lá no hospital, que eu vou lá fazer reconciliação de parentes. São as pessoas que eu convido todo dia, que eu nasci aqui. Apesar dos defeitos, uma das pessoas que me ganhou para Jesus hoje está no mundo. Eu continuo amando, orando, abençoando. Fala mal da igreja, fala: você consegue falar mal da igreja? Você ganhou uma pessoa para Cristo que hoje é um pastor. Olha se o teu galardão não está separado para lá no céu. Então, fazendo com que a vida tenha propósito. A Bíblia diz que Moisés preferiu identificar-se com a sua gente. Ele deixou a fama, o poder que o Egito oferecia. Por que Moisés fez isso? Porque sabia que Deus tinha um plano e um propósito. Diga assim: Deus, põe a mão no coração, diga: Deus tem um plano e um propósito. Presta atenção numa coisa. O primeiro segredo de uma vida com propósito, o sucesso de Deus, é ser quem você é em Deus. Não queira ser ninguém que não seja você mesmo. Lógico que você pode melhorar. Deus aceita você como você é, mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. Ninguém precisa mudar para vir para Deus. Quem muda é Deus. Agora eu vou fazer, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar para poder ir para Ele. Não, é como está. Jesus aceita você do jeito que você é. E depois, é Ele mesmo se recusa a deixar você desse jeito. E aí Ele vai trabalhando. Ele preferiu, em segundo lugar, ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar dos efêmeros, do curto tempo, passageiro, prazeres do pecado. Então, em primeiro lugar, Moisés, ele teve que entender qual era a sua identidade. Segundo, sua responsabilidade. Diga mais uma vez essa palavra. Ou seja, qual é o plano que ele estabeleceu para você, que ele colocou na sua mão? Aqui, se lá, no primeiro texto, ele renunciou, aqui ele preferiu. Ele renunciou, mas não parou por aí. Ele renunciou e fez uma escolha. Tomou uma decisão, preferiu ser maltratado com o povo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, queridos: é melhor ser maltratado com o povo de Deus do que ficar comendo no palácio do rei e muito fraco. Agora eu pergunto para vocês, aí tem muita gente pregando, campanha, um dia diz que aquilo daqui o outro. Aí você pergunta: alguém aqui gostaria de levantar a mão para ser maltratado? Alguém aqui quer aceitar Jesus para ser maltratado? Ninguém vai levantar a mão, ninguém vai querer isso. Mas Jesus disse: olha, vocês vão passar por aflições no mundo, né? Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Esse evangelho fácil aí, de muita prosperidade, de muito dinheiro, de muita bênção, eu estou desesperado porque isso tudo está acontecendo na minha vida. Embora que seja prova, embora eu seja abençoado, embora tenha saúde, as coisas estão acontecendo muito bem, né? Mas eu não estou vendo esse evangelho fácil na minha vida, não. Ou eu sirvo a Deus, amo a Jesus, conheço a palavra, e eu fico vendo gente falando de evangelho fácil, das coisas fáceis, que ela faça isso que vai tudo acontecer. Não é assim. A Bíblia diz que Moisés, ele aceitou a responsabilidade da vida dele. Porque quando você vem para Cristo, Ele te apresenta não só a Ele mesmo, mas a causa dele. Qual é o plano dele e o propósito dele para a sua vida? Não para por aí, tem um plano especial para a vida de cada um de nós. Um dia desse, uma jovem chegou: pastor, não sei, o que você sabe fazer da vida? Eu queria servir a Jesus, eu queria fazer. Em crise, ele não tinha espaço para ele. Eu falei: olha, o que você sabe fazer de melhor? Eu danço balé. Eu falei: e agora? Então vai dançar para Jesus. E na igreja não tinha esse negócio de dança de balé. E aí um dia ele chamou para um evento lá no ginásio do São Lourenço. E aí era alguma coisa dos militares. E aí teve um
uma dança lá. Quando eu escuto uma música evangélica tocando, e uma jovem lá embaixo dançando, fazendo um som. Quando eu olho, era a música que eu tinha visto. Cheguei depois para parabenizar, né? Foi uma emoção total lá no ginásio. E ela falou: pastor, eu ouvi sua voz. O senhor falou para eu fazer aquilo que eu sei fazer de melhor para Jesus. Eu sei dançar, então eu vou dançar. E colocou uma música lá, e as pessoas foram ouvir uma mensagem, ela falou lá no final, olha, abençoando as pessoas. Então a gente fica pensando em querer ser alguém que a gente não é, fazer uma coisa que quer o outro fazer, querendo realizar coisas que Deus não nos chamou para fazer. E às vezes a gente acha que tudo é que a gente vai fazer para Deus é extraordinário. Deus não está querendo muito isso, não. Deus está querendo que você, eu vou para a África, eu vou para não sei para onde. Não, vai para o seu vizinho. Evangeliza lá, nós temos uma igreja muito missionária, fiz uma conferência agora, mais de 150 missionários. A igreja trouxe do campo para fazer um evento para eles. Aí muita gente, eu quero decidir para a África. Chega para conversar comigo, eu falei: você já ganhou quantas pessoas para Jesus? Quantas pessoas você levou para Cristo? Não levei ninguém ainda. Então começa aqui. Depois de você ir para a África, ganha o vizinho pelo menos. Não precisa nem ganhar, traga ele aqui no culto um dia para assistir a mensagem. Né? Sei lá na sua escola, você já entregou pelo menos folheto. Eu morri de vergonha de entregar folheto. Sabe o que eu fazia? Eu entrava no ônibus e eu botava o folheto debaixo da perna. Quando eu dava assim, não descia, eu deixava o folheto para aqui e você carrega. Eu lembro que eu me converti, eu peguei a Bíblia. O povo lá da rua eram muito escarnecedores. Foi uma dificuldade para aceitar Jesus até por causa deles. E minha primeira vez que eu aceitei Jesus, eu tinha que cruzar para cima para ir para a igreja. E estava todos meus amigos jogando bola. Eu não sei o que eu era lá. E eu peguei a Bíblia o papel de presente. Toda arrumadinha ia passar ali, eles iam gritar lá quando veio a Bíblia na minha mão. E eu fui passando por meio do papel de presente dele. Quando chegou lá assim, veio aquela palavra no meu coração: você se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar de você, mas deixa eu parar. Eu peguei aquele papel rasgueiro, joguei de lado e fui, quando eu fui assim, pastor! O Luiz virou pastor! Bom saber que eles estavam profetizando, né? Eu futuramente virarei pastor mesmo. Mas a gente tem que decidir fazer as coisas, aceitar a responsabilidade. Olha, presta atenção numa coisa: essa questão de escolha, ela traz peso. Porque você começar a ser maltratado, aí você vai falar: poxa, eu escolhi as coisas de Deus, agora eu estou sendo maltratado. Mas aguarde só um pouquinho, que a mensagem não terminou. Tem coisas boas para ele. Não é aceitar ser só maltratado. Mas ainda que fosse, ser só maltratado já valeria a pena. Porque Moisés aceitou a responsabilidade da sua vida, né? Ou seja, se antepôs, ele priorizou, escolheu, ele elegeu. Por que ele fez isso? E sofreu por causa disso. Porque ele estava visualizando o futuro. Ele conseguiu enxergar a terra prometida. Porque ele conseguiu enxergar um plano à frente daquela decisão que ele estava tomando. E algumas coisas, algumas verdades acerca da vida. Primeiro, ninguém pode viver o compromisso espiritual de outra pessoa. Ninguém pode culpar os outros por rumo errado da sua vida. Ninguém pode destruir sua vida exceto por ti mesmo. Então você tem que tomar a responsabilidade da sua vida. Eu escolhi, e não importa o que acontecer, a escolha foi minha. Eu tomei uma decisão, e olha que Deus está falando com pessoas aqui hoje. Chegou a hora de você tomar decisões na sua vida, decisões sérias, e que vão mudar o rumo da sua vida daqui para frente. Pouco tempo atrás chegou uma mulher no meu gabinete, para te conversar, nós fomos para uma sala, e ela contou que o marido dela, não chama nem de marido, monstro, batia nela e colocava uma arma do lado da cama assim: qualquer dia desse você não acorda.
E ela veio perguntar para mim: pastor, o senhor acha que eu devo separar desse homem? Eu falei: olha, eu vou te mostrar, né, a palavra, eu vou te orientar, mas a escolha não é minha. Eu não posso decidir por você se você vai separar, se você vai continuar casado. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, mas eu fico imaginando a vida daquela mulher. Há anos que ela estava ali com o revólver do lado. Eu falei: ou ela vai matar esse homem, ou esse homem vai matá-la. Mas a decisão, por quê? Se ela decide se separar, vai falar: o pastor que mandou. Eu não mandei. Aí depois dá errado, eu falo: olha, culpa do pastor. E se eu falo: fica, e ela morre, eu vou botar a culpa em mim também, depois que eu falei para ficar. Eu falei: a escolha é sua. Você tem agora condições de escolher e de tomar decisão. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma o controle da sua vida e coloque esse controle nas mãos de Deus. Você vai ver que as coisas vão mudar bastante para você. Vamos crer, diga amém? Amém. Terceiro lugar, para que minha vida tenha propósito, eu preciso estabelecer valores e prioridades na minha vida. Diga: eu preciso estabelecer valores e prioridades em minha vida. A Bíblia diz no verso 26, lá em Hebreus, que ele considerou que o outrora, por causa do Messias, era uma maior riqueza que os tesouros do Egito, porque tinha os olhos postos aonde? Na recompensa. Ele estava visualizando algo melhor. Ele conseguia enxergar, considerou, quer dizer que ele pensou, ele refletiu, ele meditou, ele examinou, ele teve conta, ele atendeu, ele julgou. Quando ele desconsiderou que era melhor sofrer do que ficar no Egito. Então o que você tem que fazer hoje? Parar para pensar, refletir, meditar, julgar, estar atento àquilo que você precisa decidir, para que a sua vida tenha propósito. Porque eu quero falar: a pior coisa do mundo é viver por viver, ou sobreviver. E isso não é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus quer que a gente viva e tenha vida, não somente para viver, mas vida em abundância. Amém. Vida em abundância. E essa paz, ela... Olha só, eu tive... Eu já estou encerrando, tá? O Neto falou que eu ficava cedo, né? Vamos acabar já. Eu tive uns 3 ou 4 semanas atrás, em 3 sepultamentos. 2 deles eram de bebês recém-nascidos. E o terceiro, né, de uma pessoa que faleceu com 10 anos de idade, uma criança. Eu estive orando por ela no hospital, na UTI, uma criança. Acho que pegou uma doença em 2 dias faleceu. E eu fiquei vendo a brevidade da vida e a fragilidade, porque ela adquiriu uma bactéria, a bactéria evoluiu, ela veio falecer. Eu tenho uma filha de 10 anos. E eu fiquei vendo assim, todos os dias minha filha ficava pedindo: pai, batia lá na porta do quarto, corria: vou dormir aqui na cama de você. Não, vai dormir lá no seu quarto. Eu dava bronca nela, né? E às vezes corrigindo, sendo duro demais com ela. Com meus outros 2, eu tenho 3 filhos, um de 12, um de 10 e um de 16. E eles gostam de dormir no meu quarto, brincar, pular na minha cama. E às vezes eu fico bravo, porque eu quero descansar, e eles ficam pulando, brincando, rolando. E quando eu vi aquela mulher lá na UTI ali, do lado, a mãe da criança: pastor, ore por mim, ore por minha filha, eu queria ela por mais uma semana, eu queria ela por mais um mês, que Deus me desse mais alguns dias, porque o médico falou que não tem mais jeito, se ela não resistir, se os antibióticos não fizerem efeito, ela vai morrer. De fato, ela morreu. E aí eu voltei para casa e botei meus filhos todos na minha cama. Agora pode dormir, peguei a Ana Luísa, beijei, joguei com mal. Falei: você vai dormir uma semana na minha cama. Eu não gosto porque o melhorzão que eles faz xixi na cama. E eu falei: não vai aqui não.
Então presta atenção nisso. Alguém querendo ter um filho de qualquer jeito, e às vezes a gente sendo duro demais e perdendo os melhores momentos. Às vezes meu filho, eu boto pressão mesmo para destinar boas notas na escola. E um dia meu filho chegou chateado porque tirou uma nota ruim, achando que eu ia dar mão. Eu botei no carro e falei, vamos passear. Eu lanche, aí fomos lanchar no shopping. Eu falei, meu filho, você é muito mais importante do que as marcas. Você é muito mais importante do que essas coisas. Eu trouxe você aqui para dizer que eu te amo. Agora vamos voltar para cá para você escutar. Por causa dessas notas ruins, eu estou sem viajar para cá das notas. Estou brincando. Mas a gente tem que entender o plano e o propósito de Deus para nós. Viver com propósito. Valorizar as coisas que são importantes, o que é prioridade na sua vida. Quais as coisas importantes que Moisés descobriu? Primeiro, que o propósito de Deus é mais valioso do que a popularidade. Ir para o subsolo. Ninguém queria ir para o subsolo, ele foi. Deixou o palácio para ir para o subsolo. Segundo, descobriu que as pessoas são mais importantes do que os prazeres. Ficar com o povo, imagina aquele povo. Não era um povinho qualquer, não. Um povo murmurador, reclamador, blasfemador. Mentalidade de escravo mesmo. E ele saiu do palácio para andar com aquele povo. Mas ele entendeu que andar com aquele povo era mais importante do que os prazeres. Outra coisa, descobriu que a paz de Deus é mais valiosa do que as possessões. Porque se eu estiver com Deus, eu faço meu coração. A gente tem que ver, a gente tem coisas, tem que conseguir. Às vezes a gente pensa que vai encontrar prazer naquilo que nos foi negado. E briga. A Bíblia diz, eu acho que no Salmo 106, o 105, diz assim: Deus deu-lhes o que eles pediram, mas fez-lhes definir o coração. Porque eles insistiram tanto em pedir, tá bom, mas aqui não deu espaço para eles. O coração foi destruído por causa daquilo que recebeu. Então, às vezes a gente está insistindo em uma coisa que nem Deus quer para a gente. Moisés viu além dessa vida, colocou o seu olhar no eterno. Eu vou dizer, os seus valores, eles são definidos pela tua visão. O que você está enxergando? O que você coloca o seu foco? Esses são os seus valores e as suas prioridades. O que você está focando hoje? Isso é a tua prioridade. Estar aqui hoje, e eu espero estar aqui com vocês aí, esses 3, 4 domingos, mas eu queria que a gente colocasse foco. É buscar Deus. Vamos buscar Deus. Buscar Deus sem esperar a multidão de gente. Buscar Deus porque Ele é digno de ser buscado. Buscar Deus porque Ele é digno de ser amado. Oferecer a Ele porque Ele é digno de receber. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e até mais coisas não serão. Escolher a melhor parte, como Marta e Maria, escolher ficar aos pés de Jesus. E Jesus disse que essa parte não vai ser tirada. E quarto e último lugar, não perca do seu alvo a visão de Deus do Senhor. O quanto vai custar? A dificuldade. Pela fé, saiu do Egito sem ter medo da vida do rei, pois se manteve firme como se estiver havendo outro. Se manteve, perseverando. Essa palavra quer dizer conservar, preservar, perdurar, sustentar, nutrir, alimentar. Sabe quantos anos se passaram para que Moisés tirasse um pouco do Egito? 80 anos. Do Egito não, 40 anos, depois mais 40 anos no deserto. Só foram entrar na terra prometida 80 anos depois. Moisés, ele viu a terra prometida, não entrou. Mas a Bíblia, eu quero ler o texto de Hebreus 12, 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado, que tão perto de nós nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo qual pelo gozo que lhe estava proposto,
se adestra do trono de Deus. Olha que interessante que a mesma palavra que é usada para Moisés é usada para Jesus. Jesus, pelo gozo que estava proposto, pela glória futura, suportou a cruz, desprezando a fome. Jesus suportou a cruz porque ele visualizava-nos salvos aqui hoje e salvos na eternidade. E Moisés fez tudo isso também, porque ele contemplava agora a terra prometida, a bênção, a liberdade, a adoração. Interessante que as frases aqui nesse texto, corramos com perseverança, olhando para Jesus, elas vão juntas. Está no mesmo contexto, na mesma direção. Correr com perseverança, se correr com perseverança, pode ser que você vá longe, mas pode estar indo na direção errada. Por isso que ele diz, não basta correr e se manter firme. Você tem que se manter firme na direção certa. Porque você está indo para o abismo e não, se mantém, vai perseverando. Vai morrer, mas vai correr perseverando. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que você vá para o céu. Perseverante para o céu. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu olho para o rosto de vocês, eu vejo isso. Eu Mário, Marina, quem mais? Às vezes eu conheço alguém que está aqui. Lembra do primeiro culto, né? Vocês foram no parque, irmãos, foi naquela casa do lado norte. E quantas pessoas nós estão aqui no fundo de oração, de que alguém lançou um acidente, alguém lançou alguma coisa. Eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje, que também estão se mantendo firmes, vai valer a pena ficar. Não olha para hoje, olha para frente, olha para o futuro. Olha para os seus netos, para os seus filhos, servindo a Cristo, amando a Deus, cantando no Senhor. Semeia porque você vai colher bons frutos, correndo com perseverança e olhando para Jesus. Haverá dias que você não vai sentir vontade. Vão ter dias que você não vai querer vir. Vai ter algum dia que você vai se achar vazio, fraco. E aí é onde Deus entra com a sua suficiência, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. Aonde você não consegue ir, Ele vai. Quando você se sente fraco, Deus, eu não posso. Vai falar agora, é impossível. Agora entra a fé. E Moisés, ele agiu assim. Às vezes você pode dizer, estou fraco, limitado. Esse dia é o tempo de você reconhecer seus limites e dizer para Deus, eu nasci para isso, para fazer a tua vontade. Sei quem eu sou em ti. Sou mais do que vencedor. Moisés, ele fez porque a vida dele tivesse propósito. Se hoje nós estamos falando dele, né, é porque ele assumiu essa identidade, assumiu a responsabilidade, assumiu como prioridade e entendeu qual seria, ele calculou, ele fez isso, custa. Vai ter um preço? Vai. Mas vai valer a pena. Fico imaginando ele no alto, fazendo povo para mim. E sabe por que Deus conservou Moisés? Por quê? Moisés nasceu aonde? Hebreu. Mas foi criado aonde? No Egito, no palácio. E aí Moisés, quando o povo, a gente às vezes não entende o plano de propósito de Deus. Quando chegou diante do mar vermelho, a gente vai finalizar com isso. Diante do mar vermelho, o mar não se abria, montanha de um lado, montanha do outro, e atrás vinha quem? O exército de Faraó para buscar o povo de volta, porque ele tinha se arrependido de ter errado. E aí o que o povo fez? Assim mesmo. Vamos voltar, vamos pedir perdão a Faraó. É melhor a gente ter que ficar comendo lá legumes, a nossa ração diária, do que morrer no deserto.
Mas tinha uma pessoa diferente aqui naquele lugar. E essa pessoa era quem? Moisés. Todo mundo que tinha uma mentalidade escravizada, eu falei, enraizado, disseram, vamos voltar. É o pensamento do escravo, vamos voltar para o mundo. Vamos voltar para o Egito, porque ele não foi liberto. Mas Moisés sabia o que era servir. Ele tinha uma mentalidade de príncipe. Eu sei o que é palácio, eu sei o que é comida boa, eu sei o que são vestes boas, mas eu sei o que é servir. E nós não vamos voltar. Nós vamos marchar, porque Deus vai abrir o mar e nós vamos viver na terra prometida. Por isso Deus conservou Moisés, edificando. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós somos príncipes, princesas do reino de Deus, para que a gente pense diferente e fazer com que a nossa vida tenha um plano e um propósito. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Quero que você orasse, que você ore nessa hora. Fale com Deus. Deus, o Deus de plano, Deus de propósito, eu tenho vivido realmente para ti. Eu tenho feito coisas que vão na direção correta. Eu estou me mantendo. Eu estou perseverando. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Cada homem, mulher, rapaz, jovem, criança que veio aqui hoje à noite. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir o nosso coração ainda nesta noite, nos dando a certeza de que vale a pena tomar a decisão correta, a escolha certa, de viver o teu plano e o teu propósito na nossa vida. Se tem alguém aqui hoje fraquejando, desanimando, se tem aqui alguém hoje, Pai, achando que não vai dar mais frutos, meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que até na velhice, quando nós estivermos velhos, vamos dar frutos para a gente hoje. Por isso faz com que cada planta, cada raiz, meu Deus, cada pessoa plantada nesse lugar possa produzir frutos. Frutos conforme a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, tira. Se tem alguém aqui no Egito, se tem alguém aqui escravizado, se tem alguém aqui comendo ração, muda essa história, Pai, em nome de Jesus, e faz essa pessoa atravessar o mar vermelho e entrar na terra prometida. Em nome de Jesus, quero orar. Se tem alguém aqui amarrado espiritualmente, se tem alguém aqui que não tem rompido na sua vida espiritual, não tem crescido, não tem se desenvolvido, cessa hoje, em nome de Jesus, essa ação maligna espiritual, para que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja liberada sobre o teu povo. Abençoa o trabalho de cada um, a família de cada um, o lar de cada pessoa aqui representada, Senhor. Que comece uma grande obra de salvação dentro da nossa casa. Se tem alguém enfermo, doente, machucado, ferido, que haja cura e restauração vinda do Senhor, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por esta igreja. Como diz, ó Deus, a igreja viva. Que cada dia a vida do Senhor seja estabelecida dentro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, cada um tenha certeza de que está fazendo a decisão correta, a decisão certa, a escolha que vai na tua direção, Pai. Assim nós oramos e desejamos e agradecemos. Em nome de Jesus e para nós. Amém? Feche os seus olhos. A irmã Lina, né, quer apresentar aqui a chave do seu carro para a gente orar e agradecer por essa bênção, né, que ela trouxe, porque um testemunho para ela, o jeito que ela pediu, como ela orou a Deus, Deus a respondeu. Mas responde também, carro, casa, e a gente fica feliz a Deus quando mesmo o povo é honrado, todo o povo também é honrado. Então feche seus olhos, vamos orar para você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa bênção da tua serva. Obrigado, meu Deus, porque esse carro não é só para alegrar a tua serva, mas também, meu Deus, para servir. E no céu está apresentando ao Senhor, porque ela está pedindo a tua proteção, a guarda do Senhor. Não só para esse veículo, mas para as pessoas que conduzirão, Senhor.
tanto a anjo ao redor, tanto o mal, da batida, da assalto, da violência, no nome de Jesus Cristo, que seja também para transportar, não só a sua casa, mas alguém que precise vir à igreja e servir ao Senhor. Nós oramos e já te conhecemos.